Olá, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo aqui do Descompressão Corporativa. Eu sou Adriana Felipelli, estou aqui hoje com o meu amigo Tiago, que é o nosso produtor aqui do podcast, Tiago Oliveira. Estou com o professor, filósofo e escritor Andrei Venturini. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Para mim é um prazer. E aí eu queria já começar a falar, né, que ele recentemente foi indicado para o Prêmio Jabuti. Isso, eu pedi para ele contar essa história para a gente. Como é que foi essa indicação, André, do Joaquim Nabuco, né? Então, A história do livro é legal. Conta para a gente como é que foi a história dele. Pois é, eu havia publicado uma obra de um bispo francês chamado Jansenius. E veja, o jansenismo tem a ver com toda uma discussão com um filósofo do século XVII, o Pascal, que era jansenista, né? Os jansenistas eles se gabavam, né, de ter retomado à risca o pensamento de Santo Agostinho, porque partiam do pressuposto que quanto mais você pudesse se aproximar, né, do dado revelado das Escrituras, quanto mais próximo você estivesse do dado revelado, melhor seria a sua teologia. Então Agostinho é aquele filósofo teólogo que estaria muito próximo do dado revelado e fala da graça, etc. Bom, eu traduzi esse texto do Jansenius porque um monte de gente acusava o Jansenius. É um herege, né? Tudo bem, ele foi condenado, considerado um herege, mas assim, por que ele é herege? Vamos ler o texto do Jansenius. Então eu fiz a tradução desse livro, e aí eu lembro que na ocasião do lançamento do livro, foi com outro pascaliano, o professor Luiz Felipe Pondé, e na ocasião ele falou, olha, você está lendo alguma coisa em relação ao Brasil, né, e tal. Eu falei, estou lendo Joaquim Nabuco. E ele falou, você não quer fazer um livro sobre esse autor? E eu fiquei muito contente, porque eu sentia como se eu tivesse uma dívida com o Brasil, porque muito tempo estudando um autor francês, intérpretes franceses, então é como se eu tivesse uma dívida com o meu país, e eu sempre tive no meu horizonte, desde a escola, que o brasileiro é um personagem muito inteligente. E, de fato, é. Né? E a confirmação que eu tive foi justamente no estudo do Joaquim Nabuco, que é uma máquina de pensar o Brasil. Então, daí que veio o livro. Era para ter sido um livro curto, porque a ideia da edição, né, e a editora Realizações, é fazer uma apresentação introdutória desses pensadores da política, né, da crítica social, que é o nome da coleção. Só que, assim, eu fiquei tão animado em estudar o Joaquim Nabuco que aquilo que era para ter 100 páginas tornou-se 400 páginas. Nossa. Então, Com notas. Notas, mais de 1000 notas. Então, ficou um trabalho muito profundo. Inclusive, assim, chegou um momento que eu precisei parar de escrever, né, porque eu tinha um projeto de continuar os capítulos, e eu falei, nossa, eu tenho que parar. Recomendação médica, não é nem editorial. Pois é. Chega, vai matar, né, você. Faz edição 1, edição 2, volume 1. Tiraram o livro e falaram, Andrei, tem que entregar, né? E chega, e assim, para mim foi um prazer ter estudado esse pensador, e é interessante que ele teve um papel muito relevante, principalmente quando se trata do movimento abolicionista, né? Eu costumo dizer o seguinte, que os grandes personagens do 13 de maio foram os escravizados, porque eram eles que, de fato, resistiam à escravidão, né? Quando o primeiro escravo tocou, né, o solo brasileiro, ele já lutava pela liberdade. Então a gente conheceu a liberdade, ou ao menos o anseio e o desejo pela liberdade, com os escravos. Os escravizados chegaram aqui e já ansiavam pela liberdade, a chama da liberdade foi acesa com os escravizados. E veja esse problema da escravização, ela foi se tornando cada vez maior no Brasil, principalmente em meio a uma onda humanista que apareceu no século XIX. E essa onda humanista dizia que ninguém poderia ser escravizado, o pai não pode sair agredindo o filho, sair agredindo a esposa, agredindo animais. Então, uma onda humanista, e essa onda humanista ela tomou conta do mundo, né? Na Inglaterra, os movimentos abolicionistas, na França, e no Haiti, nos Estados Unidos e no Brasil.
Então, o Brasil foi um espaço importante para falar do movimento abolicionista, porque é um país que foi capaz de captar o repertório abolicionista do mundo inteiro e fazer aquilo que o brasileiro faz muito bem, aquele trabalho antropofágico de síntese do movimento abolicionista. E o Joaquim Nabuco está nesse movimento de síntese, né? Interessante que ele tem uma obra que ele escreve antes da abolição, em 1883, chamado O Abolicionismo, e ele fala, olha, terminar com a escravidão não nos basta, é necessário aniquilar os efeitos da escravidão. Olha só, antes do 13 de maio, ele já estava prevendo. Né, mas até hoje a gente não conseguiu. Pois olha só, isso agora. Alguém que está para além do seu tempo. Exatamente. Né? Então, veja, eu achei, assim, acho Joaquim Nabuco um pensador de grande relevância. Para mim, foi um aprendizado, porque ele chega a dizer o seguinte: em algum momento, aquele que estuda precisa ter autonomia na forma de pensar. Ele fala, o cérebro precisa ter vida própria. Então, talvez isso foi uma... quase sentido de neurocientista já. Que... Foi uma lição Intuição que eu aprendi. Né? Foi uma lição que eu tive com ele, porque eu fiz filosofia, e filosofia, infelizmente, em alguns lugares a gente aprende o seguinte: você tem que ler e interpretar, porque tudo aquilo que você quer falar sobre algo, alguém já falou, um filósofo já falou. Então, isso cria um certo temor. O que sobrou para mim, né? O que eu posso falar? Então, em nenhum momento a pessoa ousa pensar sem fazer referência ao fulano de tal, que disse isso na obra tal, na página tal, na nota tal. Então, o Joaquim Nabuco foi aquele pensador que me libertou dessas amarras, né, no sentido de me encorajar a pensar de forma autônoma. E eu acho que essa é uma característica do intelectual brasileiro. O intelectual brasileiro, ele lê várias línguas, lê o alemão, lê o inglês, lê o francês, e ele é capaz de fazer esse ritual antropofágico e aí pensar com a própria cabeça. Então, foi nesse sentido que eu acho que a editora Realizações reconheceu o trabalho e indicou essa obra para o Prêmio Jabuti. Então, ainda não saíram as primeiras listas, irão sair essas listas, e eu espero que o livro esteja aí, pelo menos, nas primeiras listas. Né? Pelo menos, humildemente, eu gostaria que estivesse. Mas eu fico muito feliz só do livro ter sido indicado. Claro. Olha, eu estudei em escola pública, estudei numa escola chamada Deputado Nelson Fernandes, a minha mãe foi minha professora de História. Então, veja, eu estudei numa outra escola chamada Conde de Azevedo, aqui em São Paulo. E assim, eu fico muito feliz de saber que o meu trabalho está sendo indicado para uma premiação. E aproveito, então, para agradecer todos os meus professores, desde os professores que eu tive na escola, até passando pela universidade e na pós-graduação. Eu só encontrei gente muito boa. Eu tive uma professora chamada Raquel Gazola. Essa professora, eu tenho um carinho enorme por ela. É uma pessoa... Do que ela dava aula? Ela dava aula de filosofia antiga, conhece Platão como os deuses, conhece o estoicismo muito bem. E sempre foi uma pessoa que me encorajou a continuar estudando. Né? Eu acho que, se não fosse por ela, talvez eu não teria terminado meu doutorado. Pessoa que me ajudou muito. O professor Luiz Felipe Pondé, né? Uma pessoa que sempre esteve comigo desde a graduação, mestrado. Que privilégio ter ele como professor. Pois né? O professor Pondé, doutorado, sempre me ajudou muito. Falou, Andrei, agora você tem que ir para a França fazer um pedaço do seu doutorado. Fui para a França com um amigo dele, que é o Vincent Carreau, então, que é um especialista em Pascal. Né? Sabe, o Pondé também é desse tipo de brasileiro, pernambucano, né? O pernambucano, o Joaquim Nabuco também é pernambucano, desses brasileiros que pensam com a própria cabeça. Né? Então, eu acho que... Sou fã dele, adoro. Pois e eu acho que ele é um marco, né, de intelectual aqui no Brasil, porque, de fato, ele é alguém que faz o papel de filósofo porque está disposto a discutir as grandes questões que são colocadas. Tem uma lucidez incrível nos comentários dele, eu gosto muito do... Pois e você vê que na mídia é sempre difícil, porque às vezes você vê professor que vai para a mídia, ele quer dar aula, e na mídia você tem 20 segundos. Eu acho que o Pondé ele consegue fazer isso muito bem, esse trabalho do intelectual público. O intelectual público ele tem que fazer ele tem que
escutar a notícia e ele tem que fazer uma leitura rápida do que está acontecendo, porque ninguém tem tempo para ter uma aula na televisão. Tem poucas camadas ali. Pois é, e eu acho que ele consegue fazer isso de uma forma muito inteligente. Então, sem dúvida nenhuma, para mim, é um exemplo do intelectual público. Então, veja, fico muito feliz. Obrigado por vocês terem feito menção a isso. Para mim, foi uma alegria ter publicado esse livro. E aí eu queria fazer menção ao outro livro que está ali, né? Se você puder pegar ali, Tiago, eu adorei esse... Esse título é ótimo. Esse título é maravilhoso, né? Que ele fala sobre o Evangelho da Paz e o discurso de ódio, né? Que a gente estava conversando um pouquinho aqui antes de começar. E esse livro aqui eu achei assim encantador, até porque a gente está vivendo um momento de tanta polarização. Sim. E ele trata disso. Então, se você puder contar um pouquinho, como é que é a tua visão sobre esse momento que a gente está vivendo de polarização? Antes de você responder, eu vou contar uma fofoca aqui, de conversas nossas. Eu lembro de uma vez você falar assim, eu gosto quando eu estou numa discussão e aí a pessoa começa a falar alguma coisa de política, fala, você é de direita ou de esquerda? Eu sou de direita, então eu vou fazer o esquerdo. Você é de direita ou de esquerda? Eu sou de esquerda, então eu vou fazer o da direita. Toda vez que alguém falar, você faz o antagonista para gerar um processo dialético. Eu adorei isso aí. Não, e vocês lembram até na faculdade que fazia aqueles... tipo tribunal, né? Que você tinha que encarnar no papel do oposto. Então, quem era contra, agora vocês são contra, agora vocês são a favor, e mudava. Como é que você muda a tua cabeça, teus argumentos, né? O André faz muito isso como um mecanismo provocativo, sim, e aí ele vai contar isso. Então, conta isso. Eu lembro que foi bom você ter lembrado isso, Tiago, nesse contexto. Esse Tiago é terrível, né? Eu lembro tudo. Nesse contexto, porque... eu acho que uma das tarefas do professor... antes de mais nada, eu sou professor. Eu venho de uma família de professor. Meu pai era professor de matemática, minha mãe é professora de história, eu tenho uma tia que é professora de inglês. Então, assim... Tinha escola em casa. Quase uma escola em casa, homeschool. Mas, assim, é interessante que quando a gente começa a dar aula, nós nos deparamos com uma diversidade muito grande. Em termos políticos, religiosos. Né? Você diz dos alunos. Dos alunos. E também da própria escola que você dá aula, também às vezes tem uma ideologia por trás, né? Sim, sim. Por exemplo, eu ministrei aulas numa instituição de formação de padres, futuros sacerdotes. Então, eles têm o curso de filosofia, depois o curso de teologia, e aí eles podem ser ordenados sacerdotes, etc. E eu lembro que, nesse lugar, havia, assim como quando você vai, sei lá, ministrar uma aula numa universidade pública, dependendo da universidade, as pessoas ficam tentando escutar o que você está falando para ver se você é de direita ou de esquerda. Nessa instituição, eles ficam escutando para ver se você é herege ou não. Então, esse professor Andrei, ele não é religioso, ele nunca foi religioso, ele está dando aula de metafísica. Será que ele é católico? Está com o cabelo um pouco grande na época, cabeludo assim, tinha mais cabelo. Né? Será que ele é católico? Ou será que ele não é católico? Publicou numa editora protestante. Será que é protestante? Então, quem é esse professor? Então, eu lembro que eu fazia esse contraponto. Né? Eu fazia esse contraponto e eu dizia que essa era uma forma de movimentar o debate. Né? Os medievais faziam isso de uma forma interessante, as chamadas disputatio, que era um dia que não tinha aula. E aí, os mestres, né, existia várias disputácios, mas uma delas entre os mestres, né, os alunos ficavam lá observando o grande debate e vinha gente da região toda para contemplar, para ver, de fato, aqueles grandes mestres discutindo. Então, eu acho que essa ideia de propor e contrapor, ela é fundamental numa sala de aula, porque eu não acho que a sala de aula é um oásis de evidência. Então, se o aluno ele diz que Deus existe, eu tento argumentar que Deus não existe justamente para ter um movimento do pensamento. Eu acho que o pensamento ele precisa movimentar. Eu vejo que quando eu vou ministrar uma aula e tem pessoas mais à esquerda, eu trago aqui um pouco das leituras que eu tenho dos meus autores à direita,
né, ou os conservadores, né, não sei qual é o nome que vão querer dar, né? Aquele que está no lado que não o deles, justamente para fazer esse contraponto, porque cada ponto de vista é a vista de um ponto. Então, isso o aluno aprende bastante. Então, eu costumo chamar isso de darwinismo pedagógico. E vou explicar o porquê darwinismo pedagógico. Eu brinco com esse termo, né? Porque você vê uma zebrinha, sei lá, uma girafa que está na selva e quando ela está sendo perseguida, né, sei lá, a zebrinha, ela corre mais. Então, quando eu coloco problemas para o aluno, mostrando para ele que aquilo que ele fala não é tão evidente como ele acha que é evidente, né, então, veja, eu convido ele a repensar aquilo que ele acha que é evidente. Então, esse é o trabalho do professor. Agora, veja, eu não faço isso com os alunos enquanto massacre. Não, na verdade, eu já falo isso no primeiro dia de aula. Pensem contra mim. Né? No sentido de coloquem problemas no que eu estou falando. Mesmo que você concorde comigo, mas se lhe vem à cabeça a possibilidade de problematizar o que eu estou dizendo, é uma forma de a gente enriquecer ainda mais o debate, ainda mais a conversa. Então, você movimenta o pensamento, você movimenta a discussão. Eu acho que isso é um ponto importante, capital. Agora, nem toda discussão gera reflexão. Porque o darwinismo pedagógico, eu coloquei esse termo porque é sempre um pensamento em perseguição, né, e você auxilia o outro a repensar, reavaliar, rever aquilo que foi pensado. Veja que quando a gente vai para a política, nem sempre uma discussão ela é necessariamente produtiva. Por exemplo, o que acontece hoje quando nós falamos de uma política polarizada. Uma política polarizada, ninguém se escuta. Eu costumo dizer o seguinte, o que é a polarização política? Defina. Né? A gente estuda lógica proposicional, quantificacional, você vai para axiomática, você tem que definir as coisas. Né? Eu costumo definir assim... Onde eu estou saindo, para onde eu vou. É uma definição provocativa, mas eu defino... a polarização como uma espécie de preguiça do pensamento. Onde há polarização política ou polarização de qualquer coisa, é uma preguiça do pensamento. Por quê? O que é a polarização? A polarização significa que todos estão reclusos dentro dos seus polos opostos. E ninguém se escuta. A gente costuma usar um termo para isso, bolha, né? Bolha é um termo muito usado. Você vai em qualquer bar, você escuta isso. A gente poderia chamar isso também de bolha, reclusão mental, mas por que há uma reclusão mental? Porque aquilo que alguém fala dentro da bolha tem efeito somente dentro da bolha, porque aquele grupo que está ali continua gritando, alimentando aquele discurso, em nenhum momento problematizando o discurso, e aí aquela pessoa, como ela está em volta a um grupo que sempre o adula, então ele nunca coloca em xeque e ele começa a achar que aquilo que ele pensa é evidente. E quem está do outro lado, também. E aí o que você cria para... enquanto intersecção, enquanto contato? A intersecção, o contato só se dá por meio de palavras inadequadas. Por exemplo, né? Olha só, quando você vira para uma pessoa que está à esquerda e, sei lá, chama essa pessoa de comunista, pergunta para essa pessoa o que é comunismo. Pergunta para ela, o que é comunismo? Fala um pouco mais sobre isso. Sabe quando você coloca uma pessoa no divã, a pessoa começa a falar das suas neuroses, ela fala um pouco mais sobre isso. Eu pergunto, o que é comunismo? Vai se enrolar. Aí, se você coloca do outro lado... Não, né, vai se enrolar. Se e aí fala assim, olha, você chama o outro de fascista. Né? Sei lá, pergunta o que é fascista. Pergunta o que é fascista. Você está chamando o outro de... você é um pensador à direita. O que é um pensador à direita? Você é à esquerda. O que é um pensador à esquerda? O que é um pensador conservador? O que é um pensador progressista? E aí começa a banalizar. Mortadela. Adjetiva tem um termo. Né? Coxinha. É só uma forma de você criar mecanismos, instrumentos linguísticos, não conceitual, porque conceito é uma outra coisa. Instrumentos linguísticos de agressão. Isso faz com que você se torne ainda mais recluso dentro da sua bolha e não há debate.
É nesse sentido que eu não acho que há debate político. As pessoas falam que tem debate político hoje, as pessoas se interessam Mas ela muito nem por ouve a política. ideia do outro. Claro que não, claro que não. A pessoa só consegue ouvir a si mesma. Né? E assim, quando ela fala que está estudando, ela estuda os autores que legitimam aquilo que ela já pensa. Perfeito. Então, assim, o que eu diria para um cara que é um pensador, ou um pensador não, alguém que tem uma posição mais à direita? Vai ler Marx. Perfeito. Né? Eu fazia muito esse exercício também, de olhar, no corporativo eu também faço bastante isso com os alunos. Eu olho a biblioteca da pessoa, é um indicador para mim. Eu olho e vejo, vamos ver a qualidade dos livros que a pessoa tem. Aí você vê, o de direita só tem livro de direita, o de esquerda só tem livro de esquerda. No corporativo você tem 25 mil livros, todos os livros de autoajuda, fique melhor, seja feliz, 7 passos, para enriquecer e tal. Aí eu começo a fazer perguntas. Por exemplo, essa dos só livro de autoajuda. Isso é muito comum em ambiente corporativo. É difícil separar o que é leitura séria de desenvolvimento, que exige um processo, que é o que a Felipe faz, você está afim de olhar para você mesmo? É um processo. Não é um livro de 150 páginas que vai fazer isso rapidinho. E precisa avisar essas pessoas que querem olhar para si mesmo, que às vezes você olha para si mesmo e toma um susto. Toma um susto. Toma um horror, às então vezes. É melhor que o livro não te leve para olhar para si mesmo. As pessoas olham aquela frase socrática, que o Sócrates, ele de alguma maneira foi um pensador que refletiu muito sobre o conheça-te a ti mesmo, né, o oráculo de Delfos. Pois é. E às vezes, quando você faz essa atividade de conhecer a si mesmo, isso faz com que a sua vida fique bem difícil. Então, às vezes, eu até falo, olha, não é o momento de você conhecer a si mesmo. Né? Calma. Tem livro que eu indico, que eu falo assim, tá tristinho. Não vai ler isso aí. Não lê isso, não. Não lê isso, não. Eu falo, jovens, não leiam Nietzsche. É apaixonante para os incautos. Calma. Tá tristinho. Não vai ler o Ernest Becker, Negação da Morte. Negação da Morte. Sei lá, vai ler o Pequeno Príncipe. Não estou desqualificando o Pequeno Príncipe, mas eu acho muito interessante que toda e qualquer Miss Mundo fala qual é o seu livro preferido, O Pequeno Príncipe. Por que será? Porque eu acho que na biblioteca delas só tem o Pequeno Príncipe, ou foram instruídas para falar do Pequeno Príncipe, porque é tudo muito lindo. É bonitinho. Né? Agora, você pode fazer uma leitura do Pequeno Príncipe mais rigorosa. Com certeza. Né? Porque tem coisas relevantes ali, mas a pessoa que lê, ela lê e ela pega para si aquilo que é conveniente para ela. Para validar o estado atual dela. Que é justamente uma das características do contemporâneo, o ególatra. Ele lê e ele só pega aquilo que é conveniente para ele. E aquilo que não é conveniente para ele, veja, ele esquece. Né? Então, ou entra no estado de negação. É o que eu falei da biblioteca. Eu chamo isso de argumento de validação. Então, no caso do sujeito que 7 passos, 15 regras, tudo. Aí chega e fala assim, peraí, mas você precisou ler 30 livros com 15 passos, 7 vírgulas, e até agora não atingiu? Não chegou no objetivo do primeiro? Tu continuou comprando todos os livros? Quer dizer, quais desses livros realmente funcionam? Esse é o ponto. E no caso da polarização, o que eu gosto muito é pelas editoras. Eu vejo na biblioteca se as editoras que a pessoa compra validam as ideias dela. Ou se tem editoras de pensamento antagônico. Então, por exemplo, alguém da direita precisa ter livros da editora Boitempo. Pois é. E eu falei, vai ler Marx, acho que eu preciso falar do outro lado, senão eu vou falar, o André é comunista. Então, a esquerda, vai ler o Burke. Exato. Vai ler o Burke, vai ler o Kirk, vai ler o Oakeshott, que são autores ditos mais conservadores e que estão presentes na editora Realizações. É o contraponto. Né? Pois é. Quando a gente traz aquela questão que até já estou trazendo, né? Do tudo que é humano nos interessa, é o tudo. É o tudo. Quer dizer, o que não cabe no seu tudo? Pois é, essa frase de Terêncio, né, ela é belíssima. E olha, Adriana, já te parabenizo pela ideia, porque eu acho que essa é uma frase que contempla um podcast que tende a refletir sobre a condição humana. Né? Tudo isso que a gente está falando faz parte do humano. Nós estamos falando
do drama da linguagem na tentativa de agredir o outro, mas essa mesma linguagem que por vezes é usada na política para agredir o outro, falando da polarização, né, preguiça do pensamento, é uma linguagem, e em termos de um humano que é capaz de produzir sentido, que é capaz de organizar essa realidade que é o interior do humano. Então, por exemplo, se a gente parar para pensar que o ser humano é alguém que tem 800 gramas de massa cinzenta em cima do pescoço e pensa a possibilidade de viver eternamente, e veja, isso significa a dar sentido. Né? Eu posso viver eternamente, eu posso pelo menos cogitar a possibilidade, mas quando ele olha para si, ele está num corpo que se desmancha. Olha o drama, olha só a ambiguidade, e nós temos que lidar com isso. Esse é um termo importante, o Freud ele usa esse termo bastante, lidar com isso, porque, veja, eu não estou dizendo que a gente vai resolver isso, como esses livros, né, que você fica na frente do espelho falando eu sou feliz, até que você e sua tia acreditem nisso, e aí você sai andando falando que é feliz, até você não, porque tem uma se chocar com a realidade. Isso, né? Você começa a dar risada. Dar risada, isso aí. Então, eu acho que ia até se tornar estúpido, né? Pois é, eu acho que essa ideia, tudo que é humano nos interessa, é de fato entrar em contato com aquilo que é humano. E o entrar em contato com aquilo que é humano, sem dúvida. Com todas as polaridades. Pois e a gente não pode esquecer que faz parte a beleza é algo que a gente tem que entrar em contato, sim. Quando fala da beleza, eu não sei porquê, mas eu sempre penso a praia de Copacabana, por vários motivos, mas um deles porque aquele mar é belíssimo, né? O Rio de Janeiro é belíssimo, né? Aquele céu belíssimo. Com fone de ouvido é melhor. Pois é, porque o pessoal está usando a praia para colocar música, que deveria ser proibido, não sei se mas se é proibido não cumprem a lei, etc. Mas assim, suponhamos que você esteja quase sozinho ali, e você vê aquela coisa, é muito bonito aquilo. Veja, beleza, o ser humano ele tem contato com aquilo que é belo. Beleza é uma coisa que interessa, é importante. Quando eu falo beleza é aquilo que interessa, pode parecer coisa de ciências humanas, uma puta brisa, né? Beleza, mas não é disso. Eu estou falando de beleza, por exemplo, você vai comer uma mesa bem posta, você come de outro jeito. É verdade. Né? Então, a gente se relaciona com beleza. A gente precisa do contato com a beleza. Uma outra coisa que eu acho que é importante, o tédio. Estou falando das polaridades, entrar em contato com o tédio. Eu tenho alunos que não entram em contato com o tédio, porque está todo o tempo se movimentando, e aí quando entra em contato com o tédio, durante 2 minutos e meio, fala que está com depressão. Não é depressão. Ele já procura remédio. Aliás, eu vi você falando, né, num material muito legal, falando. Eu queria até que você, se pudesse, né, falar aqui de novo sobre isso, porque eu acho que a gente tem que desmistificar essa questão do tédio. Tá. Porque eu acho que o tédio ele é necessário para o nosso desenvolvimento, para a nossa própria reflexão. Então, se você puder falar um pouquinho mais sobre do papel do tédio na vida, né? Porque eu acho que ele é fundamental, e a gente sai dessa coisa de que do mesmo jeito que tem que estar sorrindo até convencer, eu também é como se eu estivesse em busca da felicidade o tempo todo, até me convencer de que, como se eu não pudesse ter momentos de tédio, de infelicidade, como se fizesse parte da vida. A gente fala da polaridade, mas isso também é uma polaridade que eu preciso entrar em contato. Eu não posso só ficar na polaridade de estar sempre só no conforto. Sim. A ditadura da felicidade hoje, né? Então, é como se eu fosse disfuncional, se eu tivesse numa zona de estar feliz com o triste. Está feliz com o triste, olha que incrível. Mas está bem com a tristeza que você está sentindo. Mas ela faz parte, sabendo que ela é transitória. Ninguém está falando de patologia, que é o excesso. Mas se você puder falar um pouquinho sobre isso, eu acho muito importante no que a gente está vivendo hoje. Eu concordo contigo, Adriana, porque eu como professor, eu me deparo com alunos que estão vivendo um momento de tédio. E nunca se teve tanto suicídio adolescente. Pois é, né? Então isso é um problema nas escolas, na universidade. Bem né? grande. A gente viu que tem universidades conhecidas em São Paulo
com um número alto de suicídios, ou seja, isso precisa ser discutido, isso precisa ser falado. Aí a pandemia acentuou tudo isso. Pois é, né, uma das características, eu acho que um dos efeitos da pandemia, tem um autor britânico que fala isso, que é o Peter Gray, ele diz que um dos efeitos da pandemia é ampliar uma sensação de angústia, de medo. Amplifica. Né, amplificou tudo isso, né, e eu estou em contato com os alunos na escola, na universidade, e eu vejo que isso, de fato, está muito forte. Né? Nas empresas também. Né? Então, todo mundo meio receoso e todo mundo falando, olha, não sei quem está com depressão, não sei quem está triste, não sei quem não quer vir mais para a escola. Alunos que assistem 3 aulas, depois desaparecem. Então, assim, as coisas elas estão... os ecos da pandemia, né, no coração das pessoas é algo que ainda precisa ser muito pensado e avaliado. Porque é agora que a gente está com material para pensar esses aspectos. E eu acho que o tédio, ele serve... claro, ele é dolorido, né? Ele é difícil lidar com o tédio, porque, assim, quando... Tem um autor que eu gosto bastante, chamado Bernanos, e ele tem uma obra que foi publicada pela Realizações, chamada Diário de um Pároco de Aldeia. E logo no início dessa obra, ele traz uma metáfora que eu acho que indica bem, pelo menos o modo pelo qual eu concebo o tédio. Eu que venho de uma tradição, eu diria, pascaliana, e o Pascal ele tem uma reflexão interessante sobre o tédio. Né? O termo usado é ennui, que significa, no francês do século XVII, significa tristeza profunda. Né? Mas voltando no Bernanos, o Bernanos ele fala assim que o tédio é uma espécie de pó. E é um pó que você está parado e ele começa a entrar no seu nariz, né, no seu olho, na sua boca, e você está estático, você não pode se mexer e aquele pó começa a te incomodar, e do incômodo vira dor, e da dor, claro, o sofrimento agudo, e chega uma hora que você tem que se mexer. Opa, até mexi o microfone. Tem que se mexer. Né? E veja, o tédio é isso. O tédio é esse sentimento, né, de que, por vezes, estamos sendo invadidos pela falta de sentido. Estamos sendo invadidos pela ausência de movimento. Gente, ausência de movimento tem a ver com morte. Com morte. É uma experiência, né, de morte, o tédio. Fezes, por exemplo, nas tribos é alguma coisa que deve ser escondida. Né, em sociedades mais tribais, o ânus é escondido justamente porque aquilo fala de uma realidade que não tem movimento, que não tem vida. Então, veja, o tédio ele tem a ver com isso. Ele pode tornar-se uma patologia, mas nem todo tédio é patológico, porque, por vezes, a patologia ela não está na ausência de movimento, a patologia está no movimento. Quantos e quantos jovens que hoje, crianças que não conseguem ficar paradas, que você tem que dar Ritalina para parar, tem que dar medicação. Quantas e quantas pessoas que não conseguem conceber a ideia de, no final de semana, não ficar se movimentando o tempo todo. Porque o pouquinho de tempo que fica parada já é motivo de incômodo. Então, eu diria que essas pessoas que estão neste movimento permanente e contínuo, elas estão muito mais solitárias do que se estivessem no tédio. Porque nesse movimento contínuo, ela está longe da multidão, porque ninguém te olha, e está longe de si mesma. Mas quando ela está no tédio, pelo menos ela está próxima de si. O que eu tenho observado também é que você tem os extremos, né? Como a gente está falando aqui de polaridades também. Então, você tem ou pessoas que têm uma preguiça, que é não sei se é um tédio, mas é uma preguiça de si mesma. É uma preguiça de si mesma, uma preguiça de objetividade. Nossa, essa expressão é ótima, preguiça de si mesmo. Porque é uma preguiça de investir em si mesmo, sabe? Então, ela não faz nada em prol de se cuidar, de investir na vida, de vida, né? Até porque muita coisa chega para ela. Ou então é esse movimento externo, Sim, que é um movimento sem reflexão, é um movimento quase que inconsciente. As duas polaridades que a gente fala, né, estão no mesmo lugar.
Então ali o equilíbrio seria eu saber que eu tenho que ter momentos de parar e eu saber que eu tenho que ter momento de estar agitado. Os extremos, eles acabam sendo patológicos quando exagerados. Sim. E o equilíbrio é sempre alguma coisa difícil de conquistar e demanda trabalho. Né? O conhecer a si mesmo significa cuidar de si mesmo, isso demanda trabalho. Então, quando a pessoa pensa o equilíbrio, e aí a gente está falando de livros, que a pessoa vai ler o livro pensando que o livro vai oferecer uma receita de bolo, dizendo, está aqui o que você tem que fazer. Gente, se eu soubesse, tem duas coisas que se eu soubesse 7 passos para ficar rico, eu não ia publicar isso nem a pau. É lógico. Eu ia ficar rico. Só. Você vê foto eu no iate, sei lá, andando de iate. Nem sei se eu gosto dessa coisa de iate. Mas é uma das. Mas é um clássico para associar a riqueza. Quando se associa. Iate e grama. Não sei, toda casa de gente muito rica tem grama, porque hoje está associado grama à riqueza. Mas assim, primeira coisa, eu não ia escrever. Outra coisa. Eu adorei o grama. Toda casa, pode ver que você pega a corte britânica, as casas, você vê casa e grama. Né? E quanto maior a centimetragem da grama... melhor. Lá perto da minha rua, quando tinha grama, virava terra, porque o pessoal colocava trave de futebol, começava a jogar bola e tal. Mas assim, outra coisa que eu acho que é difícil de a gente saber como criar seu filho. Gente, se a gente tivesse uma receita para criar filho... Como se todo filho fosse criado igual também. Eu estaria milionário. Porque são pessoas diferentes. Então tem coisas que exigem reflexão da gente. E adaptação pura. Pois é. Ajuste. Então, por exemplo, o movimento. Eu diria que o movimento... ele é importante. Eu falo para o meu aluno, olha, você ficou a semana inteira estudando, tá? Estudando a sério. O final de semana começou a ficar em casa, começou a ficar tristinho e tal, ver que o domingo à noite é um caos, pelo menos para mim, eu odeio domingo à noite, eu não sei porquê, acho que é a angústia da semana que vem, você tem problema com o domingo à noite e tal, cara, liga para um amigo já às 11 horas da manhã e já combina alguma coisa à noite, ou seja, vai movimentar um pouco, porque você sabe que você se conhece e você sabe que essa solidão do domingo à noite vai ser muito ruim para você, então você precisa dar uma movimentada. Agora, então, veja, olha só, eu falo até para eles, o teu cartão de crédito tá belezinha, vai no shopping, passa o cartão de crédito, às vezes você passa o cartão de crédito, compra um negocinho, dá um sorrisinho, volta para casa, valeu o pouquinho que você gastou lá. Naquele domingo, né? Domingo é um bom dia. Naquele domingo, não é? Agora, veja só, se você fica só no movimento, esse movimento ele é extremamente miserável e cansativo. Isso é muito comum, você né, não consegue encontrar essa plenitude de felicidade. Essa plenitude de felicidade, isso é quase uma piada, mas ninguém vai encontrar esse negócio de plenitude. Porque, afinal de contas, o que é isso, plenitude da felicidade? A plenitude da felicidade é eu ter ciência, por exemplo, que eu não vou morrer, por exemplo. É impossível isso. Pode cair um asteroide na minha cabeça aqui. Se a gente começar a pensar, né, projetar para o futuro, a gente começa a ter angústia. Então, essa felicidade plena que os santos na Igreja Católica chamam de beatitude. Veja, a beatitude é sempre um estado estático vinculado a Deus. O próprio Agostinho de Hipona, uma das frases mais conhecidas dele, é assim, logo nas primeiras páginas da obra Confissões, ele diz o seguinte, que o coração dele estava inquieto enquanto não repousa em Deus. Ou seja, Deus é o lugar do repouso. A beatitude, essa felicidade que não se perde jamais, é um estado somente vinculado a Deus. Então, veja, tirando isso, né, porque a gente... Isso vira uma terminologia teológica. Pois é. O beato. Olha só, a beatitude, o beato. Então, veja, ficar parado, né, é alguma coisa... Porque eu não preciso buscar mais nada, porque eu já tenho tudo. Aí estou pleno. Veja, nós estamos no mundo da contingência, e o mundo da contingência já tem que avisar. Ele é cheio de problemas, a vida como ela é triste na maior parte do tempo. A maior parte do tempo a gente está sempre incomodado com alguma coisa, a gente está sempre buscando alguma coisa, a gente busca um monte de coisa que a gente não vai ter, tem coisa que a gente busca que quando a gente alcança fala que era isso, né? Então assim, o ser humano é um bicho estranho, um bicho complicado, então a gente tem que lidar com tudo isso. Agora,
se felicidade pode ser entendida como, olha, esse momento, sei lá, o Freud perguntam para ele o que é felicidade numa entrevista, ele falou, a felicidade é esse momento que eu estou vivendo aqui agora, né, olhando para essa planta aqui belíssima, com a minha netinha no colo. Ou seja, você diminui as expectativas. É claro que há uma expectativa em relação... Isso, né? Pois é claro que há, inclusive, o Peter Gay, que ele tem uma biografia sobre Freud, e o Peter Gay chama o Freud de o último estoico. Justamente porque é alguém que não está delirando, né, no sentido de pensar... É a melhor biografia. Pois pensar a felicidade como alguma coisa que você fica babando assim o tempo todo, agora eu estou realizado. Nesse mundo da contingência, você não tem realização. Aí você fala, olha, mas está tudo bem comigo, mas você tem filho? E como é que está seu filho? Né? Só de você saber que você tem um filho e você pode perder essa pessoa que você ama muito... Acabou, né? Isso já é... Essa resposta aristotélica é interessante para a felicidade. Quer dizer, o que você coloca na conta do... O que me faria feliz? Aí você começa a tentar achar. Eu preciso ter isso, ter aquilo, tal. Ah, não. Então chega-se à conclusão de que, enquanto há movimento, há contingência, há problemas, a felicidade plena não existe. Eu dava um curso chamado Em Busca da Felicidade, que era sobre isso, e aí falava, não, então depois da morte é que é possível ser feliz, porque acabou esse movimento. Fala, não, peraí, se parte da tua felicidade estava vinculada à ideia de você ser pai, ser mãe, ser marido, você morreu, eles continuam lá? Continuam. Se tem algum vínculo entre vocês e teu filho está sofrendo, nem na morte você se dá bem, amigo. Pois é. Você vai sofrer por ele de onde você estiver. Mas você pode ter momentos felizes, né? E eu acho que essa é a questão. Sim, você sim. pode ter... Essa é a ideia que o Freud trouxe. Né? Você ter um dia que você tá frio e você tomar um banho quente, aquele momento é um momento de tanta realização. Sim. Não, eu tô falando sério. São momentos felizes. A gente tem que aproveitar. Agora, veja, diminuir as expectativas e olhar para isso. E olhar para isso. Puta, olha esse banho quente que eu tô tomando. É saber olhar para isso. Veja, e aí você fala, assim, a pessoa tá tomando banho mesmo, ela não tá tomando banho com o celular fora da banheira, ela não. Ou pensando no que vai fazer depois, nem tá no banho. Pois é. Ou seja, tá curtindo aquele momento. Então, eu acho que... Mas a gente pode não perceber esses momentos felizes. Pois é. Esse é a pessoa quando está muito acelerada... É enorme. Esse é um problema enorme. Tem um outro livro maravilhoso, já até indico porque ninguém vai achar, é caro pra caramba, só tem esgotado, que é A Idade do Ouro, do Georges Minoir, um historiador. E ele abre o livro e te frustra na primeira. Ele não espera abrir a leitura do livro, ele já te frustra na frase de apresentação. Ele avisa, olha, só existe a busca pela felicidade. Esse livro não é a história da felicidade, é a história da busca pela felicidade. É só o que existe. Então você pode ir lá na Grécia e vir até o século XXI explicar a relação do homem com o Prozac, hoje é com a dopamina, e você só vai entender a história do movimento atrás desse negócio chamado felicidade. E que começa com a bagunça de a gente confundir felicidade com alegria, com realização, com um monte de outras coisas. E o conjunto de várias coisas que cabem dentro disso que a Adriana falou, de eu conseguir perceber no meu banho, no chuveiro, o que é a felicidade, ele é composto, ele é complexo, tem um monte de coisa ali. Você tem vários pequenos momentos de felicidade, mas a felicidade não é plena, ela não é duradoura. Mas é essa que a gente quer. Então, mas essa não existe. E aí não acha. Essa não existe. O Pascal ele tem uma frase que eu acho interessante tem um cheiro agustiniano nessa frase, que ele diz assim: todos buscam a felicidade, até os que vão se enforcar. É verdade. Então, quando eu li essa frase, eu lembro que comecei a ir atrás até de bibliografia sobre a temática do suicídio. Né? E eu encontrei uma pesquisadora, uma socióloga, Maria Dias, se eu não me engano, chamado Suicídios, Testemunhos de Adeus. Ela é uma socióloga e uma coisa que tem interessante no livro é que ela faz uma espécie de publicação das cartas ou gravações das pessoas que chegaram até o fim e se mataram, né? O que eu achei muito interessante é que, entre aspas, não é interessante porque são cartas mórbidas, mas que quase em todas aquelas cartas ou gravações o termo felicidade aparecia muito, né, na linguagem
enquanto A falta dela. Pois é. Não, a felicidade no sentido de eu vou morrer e aí eu vou ser feliz. Eu vou ser feliz porque Esperança, né? quando eu morro, eu me Para o mato, sofrimento. eu vou me vingar daquela outra pessoa, então eu vou ser feliz me vingando. Olha só. Então, veja, felicidade é uma palavra que ela pode ter aí inúmeros significados. Inclusive, pode ser o gozo pela vingança. Então, eu achei interessante a gente pensar, né, que a felicidade ela também está no horizonte do suicida. É interessante, porque tem, assim, é difícil digerir essa frase, mas Sem dúvida. imagina isso que você falou do sofrimento aqui. Ele está fugindo do quê? Da dor que ele não está conseguindo lidar. Não está lidando. E o que ele quer? Então o suicídio ele tem esperança. Ah, sim, sem dúvida. E é interessante porque você vê aquele cara que... Não é alguém que perdeu, é alguém que tem esperança. Só que não vê forma de realizar isso aí. Ele tá em busca da felicidade. Exato. Ele fala, tinha um relato que dizia o seguinte: o cara ia se matar justamente para que a ex-namorada se sentisse culpada. Pô, mas o cara, quando ele morrer, ele não vai ter nem o gozo de perceber que ela se sentiu culpada, porque ele já morreu. Maluco, né? Então é um negócio. É disfuncional. É um negócio assim que está para além dessa noção de tempo, espaço. A pessoa realiza aquilo porque ela está em busca de algum tipo de gozo. Olha só. Mas quando ela sai do pensamento, né, do pensamento normal aqui, córtex pré-frontal, ela não consegue mais ter essa clareza. Ela já está em outro sistema. Então, ela não tem essa clareza que nós estamos falando aqui. Ela está Perfeito. Ela está sequestrada, né? Exatamente. Então, é um outro tipo de raciocínio. Você sabe que a chave é essa. O caminho... É uma chave epistemológica. Você está querendo um raciocínio lógico dela e ela está totalmente sequestrada emocionalmente. Sim. Exatamente. Eu acho que isso que vocês estão falando, tem um autor que eu gosto muito, um argelino, morou muito tempo na França, que é o Albert Camus. Ele tem uma obra chamada O Mito de Sísifo, e ele fala que ninguém se mata por reflexão. Ele não usa essas palavras, mas ele diz o seguinte, que o suicídio é quase como uma grande diarreia mental, e a pessoa, a hora que ela percebe, ela já fez. foi. E tem muita gente, ele diz, que quando realiza o ato final e no meio do caminho se arrepende, e às vezes o ato final não dá certo e a pessoa fala, ainda bem que não deu certo. Ou seja, ninguém tem muita clareza. Não. Ninguém tem muita clareza. Eu acho que a gente não tem nem muita clareza, nem para viver, nem para morrer. Agora, se nós estamos aqui, né, todos os dias, e se chegamos até aqui, é porque, de alguma maneira, todos os dias nós estamos afirmando a vida. Apesar de todos os problemas, apesar de todas as dificuldades, nós ainda estamos afirmando a necessidade de viver. Então, eu não acho que a gente precisa entrar numa discussão assim, olha, você já pensou em se matar? Eu acho que pelo fato de alguém estar vivo, é porque ela afirma a necessidade de viver todos os dias. Olha, a gente saiu do tédio e fomos até o suicídio, hein? Esse é o poder da filosofia. A gente foi filosofando, falando de felicidade, tédio e suicídio. Porque tudo que é humano nos interessa. Tudo que é humano nos interessa. Eu vou te fazer uma pergunta, na verdade, até mudando um pouquinho de rota, mas é uma curiosidade que eu vou me permitir satisfazer aqui com você, que eu sei que é um estudioso de Santo Agostinho. Fique à vontade. Eu gosto muito de Santo Agostinho e acho a história dele também de vida muito fantástica, muito inspiradora. Mas tem um outro autor, que não é autor, né, porque não foi ele que escreveu o livro, mas a história, né, do Hermes Trismegistus. Sim. Que tem as leis, as 7 leis do universo, lá do Caibalion. Eu não conheço, mas fale. Então, o que aconteceu? Eu fiquei intrigada porque como eu gosto dos dois, imagina que eu gosto da esquerda e da direita, que é uma coisa esquisita, mas... Mas real e humana. Não é o caso, mas eu gosto. Vamos supor, hipoteticamente, que fosse isso. E aí, o Santo Agostinho não gosta... Teórica, o que eu ouvi dizer, né, que ele não gosta dessa questão do Hermes Trismegistus. E aí teria uma hipótese de que ele não gosta porque o Hermes Trismegistus estaria revelando coisas que só foram reveladas por Jesus.
Antes, né? E antes de Jesus, sim. Então, como que ele poderia ter revelado coisas tão sublimes há tantos anos, 4.500 anos antes de Jesus, sendo que Jesus veio para revelar algumas coisas como essa? Não sei se isso é muito... Se essa é a resposta, né? Uma rusga. É uma rusga. Então, eu pessoalmente, não... Claro, o Agostinho, para vocês terem uma ideia, é um autor que... chegou um momento que ele foi fazer uma revisão de tudo aquilo que ele escreveu. E não foi pouco, hein? E escreveu muito ao ponto de dizer o seguinte: eu não tenho condições de reler tudo que eu escrevi e não tenho condições de acompanhar todo o raciocínio que eu fiz em todas as minhas obras. Ou seja, é um autor gigantesco. Né? Então, eu não tenho conhecimento desse tema, que vai até interessante. Eu tenho um grupo de pesquisa que trabalha Agostinho, mas talvez até interessante para a gente ver onde é que está isso na obra do Agostinho e ver como é que ele interage com esse autor. Agora, eu queria fazer 2 comentários a partir do que você falou. Primeiro, eu concordo contigo, Adriana, que o Agostinho tem uma história fantástica, inclusive a filosofia do Agostinho se confunde com a vida dele. Verdade. Né? Se a gente pegar a obra Confissões, ele vai até o livro 9, por exemplo, mostrar como foi todo o seu processo de conversão, e aí ele fala das leituras que ele fez, fala justamente de questões que estão no íntimo, né, no mais íntimo da alma. Ele convida o leitor a fazer essa viagem para a interioridade. Eu lembro que tem uma passagem nas Confissões, livro 2, no qual o Agostinho ele faz menção a uma situação que ele tinha peras bem gostosas na casa dele, e ele fala: peras melhores do que do quintal do vizinho. Mas mesmo assim eu me juntei com um grupo de amigos. Olha só, eu não fui sozinho, porque sozinho não é legal. Você tem que ir com um grupo de amigos. Ter testemunha. Né? Eu quero ter testemunha, né? A gente tem que falar da sacanagem juntos, né? E aí vai até o quintal do vizinho, rouba aquelas peras, ele come aquilo e ele fala assim: eu senti o sabor da maldade entre os dentes. E aí a pergunta que ele faz, já como bispo, afinal de contas, né? Claro que isso é uma coisa muito simplória de um jovem de banal. 15 anos, uma coisa banal, mas por que eu queria roubar a pera do vizinho, sendo que eu tinha peras melhores na minha casa? Ele fala: olha só, o quanto é prazeroso a transgressão. Olha lá, de novo a banalidade do mal olha aparecendo. Só, a necessidade de transgressão, porque transgredir pode ser uma forma de sentir gozo. Ele está pensando, o mal pode ser uma forma de sentir prazer. Eu acho isso interessante pensar, porque tem gente que às vezes a gente fica pensando aí, por que fulano de tal matou? Eu acho que a gente pode trazer as causas sociológicas, psicológicas, não tem problema, mas às vezes é uma coisa muito mais simples. Tem gente que mata porque gosta. O ser humano é um bicho estranho. Tem gente que mata porque quer ver o tombo. Então, veja, o Agostinho ele dá repertório. Mas isso tem um tom de perversão. Sim, sim. E a perversão tem a ver com isso, né? A perversão tem a ver com isso. Então, veja que o Agostinho é alguém que está lá no século IV, passagem para o século V, refletindo sobre essas coisas. Né? Então, esse eu acho que é um ponto muito relevante para a gente pensar do Agostinho, e você toca isso na sua fala. Agora, essa relação com Hermes Trismegisto... Tem assim, um pedaço da resposta, acho que eu consigo trazer. De conhecer um pouquinho o Caibalion ali, o Trismegisto. A premissa deles é bem distinta. Então tem um incômodo, com certeza. Aí eu estou sempre mais próximo do Santo Agostinho do que estaria do Trismegisto. Então eu percebo nele que talvez eu não posso afirmar, porque ele precisa estudar mesmo o Caibalion a fundo e o Trismegisto para poder entender onde logicamente está o problema ali. Mas que o incômodo dele está no fato de que há semelhança em teorias de ambientes distintos. Então, eu ter uma teologia fundamentada por uma filosofia consistente, coerente e concisa, olhar para o lado e falar, eu vejo a teoria daquele cara ali como uma bagunça, na linguagem até agostiniana, demoníaca. E no meio da bagunça demoníaca pode haver verdades. Pode ser incômodo demais porque isso. Porque fala de leis universais que servem para
né? Afirma que serve para tudo, mas Sim, não tem um afirma. afirma. E esse é o ponto. Acho que o ponto é filosófico. Para mim faz tanta lógica. Talvez. Lógica. E aí esse é o ponto. A crítica é filosófica ou é teológica? Quer dizer, o trismegisto ele incomoda a teologia que está consistente no Agostinho ou a filosofia que talvez não esteja tão consistente assim, para justificar a teologia. Aí precisaria fazer o que você falou, botar os autores para conversar e entender. Mas você vê que com o Platão, o Agostinho ele não tem essa relação de conflito. Inclusive, a gente pega, sei lá, o livro 7 das Confissões, que ele vai falar como ele começou a ler os neoplatônicos por meio da leitura de um tradutor chamado Mário Vitorino, que traduziu Próclo, Plotino, e ele fez a leitura desses autores, e aí ele diz o seguinte, olha, depois que eu li Platão, eu sei, olha só, que Deus existe, que ele é uno, que ele é bom e que ele é verdadeiro. E aí ele diz assim, eu via Jesus como um sábio, mas não via Jesus como um mediador. E aí, isso no livro 7. No livro 8, que ele vai dizer, olha, não adianta ver Jesus como um sábio, Jesus é o mediador. Então, é a mesma coisa, ele dizia, ver uma cidade belíssima e eu estou conseguindo ver a cidade, Deus existe, mas eu não sei como chegar nela, eu preciso de um mediador, eu preciso do Cristo, não como um sábio, porque era muito comum essa ideia, né, no século IV e V, de Jesus visto como um sábio. Inclusive nos sarcófagos da época, às vezes a gente tinha imagens de Jesus Cristo como se ele fosse um mestre ensinando os seus discípulos. Então, Agostinho que é real essa imagem. Pois é. Então, Agostinho diz... Porque diz que o Hermes era o mestre dos mestres. Então, o mestre dos mestres para Agostinho não dá. É Jesus. Não dá. Enquanto conversão. Talvez esse seria um ponto. Agora, olha só, o Agostinho está dizendo o seguinte, que a filosofia ela não é uma contradição com a mensagem cristã. Ao contrário, a filosofia ela é capaz de te levar até um certo limiar que a mensagem cristã é capaz de dar continuidade. Então, veja, o Agostinho está dizendo, não há uma contradição entre a mensagem cristã e a filosofia. Na verdade, o que os filósofos buscam, nós já temos. A verdade é que o filósofo tem a ver com essa atividade cognitiva em busca da verdade, e eu não consigo pensar filosofia é o logos para ele, se não for pensar filosofia assim, a busca da verdade. Era isso que esses filósofos estavam em busca, né? Na filosofia nasceu assim, e ela passa por todo o período medieval dessa maneira, ela entra na modernidade desse jeito. Então, veja, é alguma coisa que tem a ver com uma atividade cognitiva em busca da verdade. E isso está muito forte no Agostinho. E o Agostinho diz, bom, os filósofos estão em busca da verdade. Para o cristianismo, a verdade se manifestou. Então, não há uma contradição entre a mensagem cristã e a filosofia. Então, é nesse sentido que eu acho que nós poderíamos dizer o seguinte... Pelo contrário, né? É a filosofia que ele usa para justificar a teologia. Pois é, na verdade, a gente poderia falar no Agostinho de uma filosofia cristã, porque para ele não há uma diferença cabal entre teologia e filosofia. Tem uma carta, eu não me lembro agora o número da carta, mas tem uma carta que o Agostinho diz assim, o Platão encontrou a verdade, mas não encontrou o caminho. Olha só. Ou seja, você navega no horizonte platônico, você se depara com a verdade. Mas não basta ver a verdade, porque é a mesma coisa de contemplar uma cidade que você não tem como chegar. É preciso um mediador. Então, é aí que o Agostinho, como filósofo cristão, coloca o Cristo no centro da sua filosofia. Como um método único. Pois é. Então, veja, é uma forma ímpar assim, de pensar, de raciocinar, mas que nos oferece aí um pouco de como raciocinavam pensadores no ambiente romano da passagem do século IV para o século V. O raciocínio lógico, e isso é bem legal para explicar esse raciocínio dele, que acho que vai te ajudar também agora... Opa, então se ele pensava assim, lógica por trás, aristotélica, que é o que tinha ali na hora, para ele pronta, para explicar por que você tem que acreditar em Jesus Cristo ou não. E isso depois até ajuda o Pascal mais para frente, talvez. Sim, Aí uma suposição minha, mas ele fala o seguinte,
ou você acredita ou você não acredita. Não tem essa ideia de sábio, de mestre, porque assim, se o próprio está dizendo que ele é Deus, e ele não for Deus, ele é um mentiroso, ele é um safado, ele é um sem vergonha, ele é qualquer coisa menos Deus. Então, ou ele é mesmo, ele é, e você acredita e fica quieto, ou não é. Então, não tem essa coisa de, olha, eu gosto da vida de Jesus, eu acho que ele foi um bom mestre. Não, ou você acredita nele, ou você não acredita nele. É claro não tem meio termo nessa questão. Né? É claro que no Agostinho a gente vai entrar numa questão que talvez uma das ideias mais belas que tem na teologia, que é a ideia da graça, né? A graça entendida como esse toque de Deus no coração do humano. O coração como esse sensor de Deus. O Agostinho, no final da vida, ele se depara com a doutrina do Pelágio, que vai dizer o seguinte, que o humano ele teria todas as condições de fazer as suas escolhas. Ou seja, a vontade ela funcionava de forma autônoma. Então eu poderia escolher entre o bem e o mal. E o Agostinho ele está trabalhando no final da sua vida com a ideia de que depois do pecado original o homem só faz o mal. Então, se o homem só faz o mal, para que ele faça o bem, ele precisa da graça. Mas a graça é uma dádiva de Deus, e Deus dá graça a quem Ele quer. Então, Deus predestina alguns para a salvação e outros não. Veja que essa é uma teoria dificílima para o homem contemporâneo engolir. E por quê? Porque nós nos colocamos no centro. O que o Agostinho está fazendo? Tirando o homem do centro e colocando Deus no centro. Então, essa ideia cristocêntrica presente na obra do Agostinho é alguma coisa que... E até o critério que é usado para escolher uma coisa ou outra também estranho. Mas é claro que... Mas imagina, vamos pensar como um agostiniano, né? Como o Agostinho. Imagine só eu, né? uma pessoa miserável, contingente, porque estou vivendo um pouco tempo, né? Não duro muito tempo. Sendo bem animador, 85, 100 anos, depois não aguenta mais. O que é isso para a história? Nada, não significa nada. Imagina eu levantando um critério para Deus e dizendo assim, a minha credencial moral e falando assim, você é obrigado a me salvar. O Agostinho, quando pensa essa cena, ele vai falar assim, olha, na verdade, quem sou eu? Né? Na verdade, ele está pensando o seguinte, Deus é Deus e ele, sendo Deus todo-poderoso, ele faz o que ele quiser. Entendeu? Então, é nesse sentido que, pensando assim a teologia agostiniana, o homem não pode levantar nenhuma credencial moral para Deus, porque diante de Deus todos nós somos pecadores, culpados. Então, caídos. Caídos. Então a salvação depende da graça. Mas por que eu acho essa ideia importante? Eu acho essa ideia importante porque descentraliza o homem. Descentraliza, coloca o homem na periferia. Veja que, quando eu vou falar de Agostinho, quando eu trago essa doutrina da graça, e Agostinho fica conhecido como o doutor da graça, isso é o que há de mais difícil para o homem contemporâneo engolir, justamente porque para o homem contemporâneo eu tenho que estar no centro. Né? Para o Agostinho, não. O homem está na periferia, Deus no centro. Interessante isso. Demais. Muito bom esse raciocínio. Bom, como sempre, nosso bate-papo flui assim de uma maneira rapidinho. Que, de novo, conseguimos passar aqui do nosso tempo e eu nem percebi de novo. Então, queria te agradecer muito. Não sei se vocês querem dar alguma mensagem final. E a gente falou de tantas coisas, filosofamos tanto, foi tão gostoso. Eu queria agradecer, Adriana, pelo espaço, mais uma vez te parabenizar. Eu acho que esses espaços culturais, eles são de grande valia, de grande relevância. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas que vamos criar esses espaços culturais. E com a internet, esses espaços culturais chegam até as pessoas. Então, fico muito feliz e fico muito feliz de ter sido convidado e participar do projeto. Então, eu te agradeço e também quero agradecer meu amigo Tiago. Né? O Tiago é um cara assim do peito mesmo, do coração. Eu tenho muita amizade com os dois, então para mim está sendo um prazer e uma honra aqui participar hoje com vocês. E a gente está sempre conversando, então sempre quando tem alguma coisa, Andrei, vamos lá, e o Tiago é sempre super para frente. Eu acho isso ótimo, então eu fico muito feliz de ter conversado com vocês. Não, eu que agradeço aí, que você enriqueceu muito, né? Por exemplo, a minha, eu estou saindo aqui muito mais enriquecida. Essa conversa foi maravilhosa, uma sexta-noite de qualidade. Muito obrigada. Bom, então espero que vocês tenham curtido também, como eu curti, e até o próximo papo de descompressão corporativa.
na semana que vem. Até lá.